Agora é falar sobre revelações de Deus. Como Deus se revela? Como Ele fala com você, como Deus Ele age na sua vida e como você pode, através das suas características, estar mais perto de Deus e reconhecer a Deus. Esse é o título da nossa Interplay Week desse semestre e é sobre isso que a gente vai falar agora com vocês. Combinado? Vambora? Já chamou todo mundo? Posso entrar? Não vou ficar enrolando aqui não, hein? Vou entrar já no tema, a gente vai conversar e vamos trocar uma ideia hoje sobre relacionamento com Deus. A gente está num contexto muito único, né? A gente está num contexto de pandemia, um momento delicado da nossa sociedade e a gente sabe que nesses momentos as pessoas acabam buscando mais a Deus. Eu estava lendo um livro que fala sobre quando as pessoas mais se relacionam com Deus, quando elas mais buscam a Deus. E acho que em segundo ou terceiro lugar está quando acontece uma tragédia, quando acontece algo difícil, tanto na vida da pessoa quanto na vida do mundo. E esse momento atual que a gente está vivendo tem feito muitas pessoas buscarem mais a Deus. Estava lendo uma reportagem que mostra que aumentou em cerca de 60% a busca por espiritualidade do último ano para cá. 60% mais pessoas têm buscado a Deus do último ano para cá. Agora eu te pergunto, será que as pessoas que têm buscado realmente têm encontrado a Deus? Ou será que a gente tem ido atrás, tentado, patinado e não tem tido um relacionamento com Deus? A verdade é que a gente está num mundo faminto, a gente vive numa realidade de pessoas famintas. Famintas de Deus, famintas de paz, famintas de esperança. E a única maneira da gente saciar essa fome é através do nosso relacionamento com Deus. Por isso que nessa Interplay Week a gente vai conversar sobre comunhão com Deus, relacionamento, intimidade, identidade, que são coisas que com certeza vão fazer uma diferença tremenda na sua vida. Vamos lá, vamos entrar no assunto, BJ, sem enrolação. Se tiver uma aguinha aí, produção, vai me ajudar muito. Chegou? Não, já vai chegar. Cadê? Onde? Tá ali, beleza, já vou lá pegar. A gente tem o primeiro elemento que eu quero falar com você é levar você a pensar um pouquinho em como está a sua vida espiritual hoje. Como você está hoje? Coloca aqui nos comentários, como você está se sentindo hoje espiritualmente? Tem alguns aspectos, tem gente que, sei lá, talvez você está aqui porque alguém mandou um link para você e você caiu de paraquedas, talvez você nem sabe o que está fazendo aqui, talvez você veio para cá para buscar crescer espiritualmente, talvez você veio para cá para tentar curar alguma ferida espiritual, talvez você está aqui, mas está com um pé dentro, um pé fora, talvez você está aqui, mas você talvez não sente esse Deus de amor te procurando. Como você está se sentindo hoje? É muito importante a gente fazer essa autorreflexão, porque a gente entendendo de onde a gente sai, é o primeiro passo para a gente entender para onde a gente precisa ir. Deus ele quer falar com você de maneira muito especial nessa semana. E eu não sei como você está sentindo, eu não sei o que está no seu coração, não sei de que maneira você caiu na nossa live aqui hoje. Mas de uma coisa eu sei, Deus quer falar o seu coração aqui, Deus quer tocar você nesse momento. E eu peço em nome de Jesus que você abra o seu coraçãozinho para tudo que Deus vai falar para você aqui hoje, nessa live e ao longo dessa semana. Combinado? Ok? Vamos lá. Vou levantar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o primeiro elemento que vai te ajudar e vai te impactar para você ter um relacionamento especial com Deus, que é intimidade. Gente, intimidade é a chave. Se eu pudesse resumir a semana de oração, a nossa Interplay Week, o que está começando hoje em uma palavra, seria essa palavra, intimidade. A gente está aqui para buscar intimidade com Deus, intimidade uns com os outros, intimidade com a palavra de Deus. E intimidade é o segredo, intimidade é a chave, porque sem intimidade a gente não consegue se aproximar nem de Deus nem das pessoas. E a intimidade ela é 3 elementos. A intimidade, primeiro ponto, ela é relacionamento. Você que está anotando, anota aí. Identidade, coloca. Identidade é relacionamento. Identidade é você ter amizade com alguém. Na verdade, intimidade é você ter uma amizade, é você estar perto, você estar próximo de alguém, especialmente de Deus. Muita gente pergunta para mim e fala, BJ, como é que eu faço para ir para o céu? Qual o segredo para ter a vida eterna? Como é que eu faço para viver eternamente? Eu quero ir para o céu. Como eu faço isso? Jesus respondeu de uma maneira que talvez você nunca ouviu e talvez a gente não conversa sobre isso, que é o que está lá em João capítulo 17, verso 3, e diz assim, anota isso aí, João 17, versículo 3 diz assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Perguntaram para Jesus como conseguir a vida eterna, o que era a vida eterna, ele olhou e respondeu, vida eterna é conhecimento. A vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus a quem enviaste. Se você que está aqui assistindo a gente, você está em busca dessa vida eterna, em busca desse relacionamento, em busca de ir para o céu,
Para ir para o céu, você não precisa ficar só fazendo coisas, você não precisa só ficar seguindo regras. Para ir para o céu, você precisa de conhecimento. Conhecimento não apenas do que está na palavra, mas conhecimento da pessoa que está por trás da palavra. Sabe, a gente é expert em estudar coisas, em estudar conceitos, e muitas vezes a gente se esquece de estudar e se relacionar com quem está por trás desses conceitos. Então entenda, primeira chave dessa semana é que você precisa de intimidade com Deus, e intimidade ela só vem através de conhecimento, através de relacionamento. A gente acha que intimidade vem do dia para a noite, mas intimidade é um processo. Eu gosto muito dessa foto e parece que todo sermão que eu faço eu dou um jeito de encaixar meu casamento, porque foi um momento muito especial para a minha vida. E eu separei uma foto do meu casamento. Se você olhar aí, nesse momento eu estava com a minha esposa, a gente se casou e o nosso casamento foi a nossa demonstração pública de que nós queríamos ficar para sempre juntos, unidos como um casal. Só que, se você olhar, eu não comecei a gostar dela no dia do casamento e nem parei de gostar dela no dia do casamento. O meu relacionamento com a minha esposa, com a Dani, beijo Dani, começou muito antes, quando a gente se conheceu, esse relacionamento foi se aprofundando, esse sentimento foi aumentando, a gente começou a namorar, a gente noivou, a gente casou e não parou no casamento. Depois ele vem crescendo e parece que quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, quanto mais profundo o nosso relacionamento fica, mais a gente conhece e mais intimidade a gente tem. Você quer ter intimidade com Deus? Você quer ter um relacionamento próximo com Deus? Se relacione com Ele. E entenda que é um processo, é dia a dia, é pouco a pouco, passo a passo, cada dia você se conhece mais, o casamento é assim, cada vez a gente se conhece mais, a gente se relaciona mais, e isso é fato, isso é verdade na nossa vida espiritual também. Por isso entenda, espiritualidade é um processo. E um segredo muito especial que eu quero falar para você é que intimidade, ela vem através do relacionamento, e relacionamento vem através do conhecimento. Vou até falar desse lado aqui para você ver e entender isso aqui, ó. Relacionamento é igual a conhecimento e conhecimento é igual a relacionamento. Se você quer se relacionar com Deus, você precisa conhecê-lo. Não tem como você se relacionar com alguém que você não conhece. Relacionamento vem através do conhecimento. Para se relacionar com Deus, você precisa conhecer quem Ele é, o que Ele faz, como Ele age, como Ele veio, como Ele viveu, o que Ele espera de você. Para você se relacionar com alguém, você precisa conhecer a pessoa. Não tem como eu me relacionar com alguém sem conhecer. E com Deus é a mesma coisa. Não tem como você se relacionar, você querer conhecer a Deus sem relacionamento. Relacionamento vem através do conhecimento. Conhecimento vem através do relacionamento. A gente está com uma tecnologia aqui, Guilherme está escrevendo, coloca na tela aí, produção. Relacionamento vem através do conhecimento e conhecimento através do relacionamento. Dá um print nisso aqui, porque essa é uma das principais verdades importantes do dia de hoje da nossa semana. Você quer conhecer a Deus? Quer a vida eterna? Conheça. Quer conhecer? Se relacione. Se relacionando, você vai conhecer, e conhecendo, você vai se relacionar. Dá um print nisso aí, porque essa é uma verdade que, se você entender, vai economizar talvez anos e anos de cristianismo vazio aí, procurando algum sentido, beleza? BJ, beleza, entendi, tá. Como eu faço então para ter esse relacionamento profundo, essa profundidade? Deus ele criou alguns elementos, a gente vai falar disso essa semana. As 5 linguagens de Deus são alguns desses elementos, maneiras pelas quais Deus se revela. Tem maneiras pelas quais você entende a Deus e você conhece a Deus, que são os temperamentos espirituais. A gente vai falar sobre tudo isso essa semana. Mas algo importante você entender e aceitar e perceber é que intimidade com Deus, relacionamento com Deus, não é sobre buscar a Deus, mas é sobre você ser encontrado por Ele. Lá em Cantares, capítulo 7, verso 10, diz assim: eu sou do meu amado e Ele me deseja. Cantares é um livro escrito com poesias de relacionamento, de um noivo para a noiva, de uma mulher para o marido, mas ele também pode ser aplicado ao relacionamento de Jesus com a sua igreja. E é como Jesus dizendo para mim e para você o seguinte, nós dizendo para Deus: eu sou do meu amado, eu sou daquele que me ama, eu sou de Jesus e Ele me deseja, e esse desejo é um desejo ardente. Algumas versões trazem: e Ele tem um desejo ardente por mim, Ele me deseja ardentemente. Buscar a Deus não é você fazer coisas para chegar até Deus, mas é você permitir que o Deus que quer chegar até você te alcance. A gente pensa que vida espiritual é uma escala, né? E às vezes a gente coloca muito isso. A gente pensa, não, eu vou subir, eu tenho que subir um degrauzinho, eu tenho que subir uma escada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, estou mais perto de Deus. Não, fui aqui, estou perto de Deus. E agora. E a gente começa a criar coisas que a gente precisa fazer para se aproximar de Deus, como se Deus estivesse lá e eu aqui tentando alcançar o Deus transcendente, o Deus que está lá no céu. Só que a Bíblia diz que Deus,
Ele busca a gente. A gente, sabe, espiritualidade não é buscar a Deus, é você se permitir ser encontrado por esse Deus que está correndo atrás de você, que te busca e que está desesperado pela sua companhia. Deus ama a sua companhia porque Ele quer estar ao seu lado. Então entenda, intimidade é relacionamento. Relacionamento vem através de conhecimento, conhecimento através de relacionamento. E entenda, Deus está correndo atrás de você. Sábado à noite eu preguei isso numa praça, cara. A gente estava numa praça com alguns amigos, o cara cantando lá, começou a cantar uns louvores, a galera começou a juntar em volta e a gente começou a cantar ali, fiquei mais de 1 hora cantando e tem uma hora que eu senti que devia falar ali, depois você olha lá, eu contei a história lá no meu Instagram, senti que devia falar um negócio, comecei a falar, um monte de gente, um monte de turista em volta e uma das frases que Papai do Céu colocou no meu coração que eu devia falar naquele momento é para as pessoas que estavam lá pararem de fugirem de Deus, que buscar a Deus não é sobre ir atrás dele, mas é sobre se permitir ser encontrado por esse Deus que está correndo atrás de você. Talvez você que está me assistindo, você já buscou a Deus de muitas maneiras. Talvez você está exausto e cansado de tentar encontrar esse Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer. Pare de buscar a Deus. Permita-se ser encontrado por Deus. Eu vou falar aqui até mais perto para você que está me olhando agora. Pare de buscar a Deus e permita-se ser encontrado por Deus. A Bíblia diz que Ele está no nosso coração batendo, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Ele vai entrar, vai comer com você, vai se relacionar com você. A nossa única atitude precisa ser bater. Você não precisa sair, a gente tem um Deus que está atrás, a gente não precisa sair procurando, cadê Deus, cadê Deus? Deus está na porta do seu coração. E essa live, e esse momento, essa semana é uma oportunidade de Deus de alcançar o seu coração. Então entenda, Deus está atrás de você. Pare de fugir dele. Só para, que Ele vai correndo atrás de você, Ele vai te encontrar. Deus quer se relacionar com você, ok? Primeiro elemento da intimidade é que intimidade é relacionamento. Escreve aqui nos comentários agora, intimidade é relacionamento. Intimidade é relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Produção, me ajuda aqui. Onde está minha água aqui? Eu não estou achando aqui. Está aqui do lado? Aonde? Aqui atrás? Ai, calma aí. Escreve aí, estou esperando. Intimidade é relacionamento. BJ, qual o segundo elemento da intimidade? Falei que intimidade tem 3 elementos. Primeiro, intimidade é relacionamento. O segundo, anota aí. Intimidade é profundidade. Intimidade é profundidade. Anotou? Deixa eu ver como vocês estão aqui, deixa eu ver se você colocou mesmo, deixa eu ver se você anotou mesmo, quero ver você interagindo aqui com a gente. Intimidade é relacionamento, segundo elemento, intimidade é profundidade. Que legal, estamos agora com 5.323 pessoas aprendendo sobre intimidade. Aperta esse like aí, aperta esse joinha, compartilhe isso com mais pessoas, que, gente, tem muito mais coisa especial para você hoje, ok? Intimidade é relacionamento, intimidade é profundidade. Meu, não tem como você ter intimidade com alguém se você tem um relacionamento raso. Para você ser íntimo, você precisa se relacionar de maneira profunda, você precisa se aprofundar no relacionamento, você precisa conversar, você precisa interagir, você precisa sair da superfície, você precisa de profundidade. Para ser íntimo de alguém, você precisa de profundidade. Quanto mais profundidade, mais intimidade. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você conversa, quanto mais você conhece, mais íntimo da pessoa você se torna. Então, você precisa de profundidade. Sabe, Deus, Ele quer profundidade com a gente, Ele quer um relacionamento profundo. A ponto dele não dizer que você é simplesmente um amigo dele. Ele não diz que você é apenas um irmão, Ele diz que você é noiva dele. Gente, quando Deus escolheu uma figura de linguagem para representar o relacionamento que Jesus quer ter comigo e com você, Ele escolheu o relacionamento de uma noiva. Você quer intimidade mais profunda do que de um casal, do que de um casal que acabou de tá casando ali, uma noiva com seu noivo? Profundidade. Deus quer profundidade. E eu sei que estou falando para uma galera aqui que talvez esteja com um relacionamento raso com Deus. Meu, a gente vive muito hoje, ó, na superfície. Quantos de nós fica ali vivendo um relacionamento de superfície, um cristianismo, sabe, de mais ou menos, um relacionamento, sabe, umas orações vazias, uma comunhão com Deus vazia, só para fazer um cheque, só para limpar a consciência. Não tem relacionamento sem profundidade. Se você quer estar perto de Deus, você precisa estar em relacionamento profundo com Ele. Sabe, você precisa entender
que profundidade no relacionamento é você amar Cristo por inteiro, com tudo que você tem, com tudo que você é. Lá em Lucas capítulo 10, verso 27, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus não disse, me ame, ponto. Ele falou, ame com todo o seu coração, profundidade. Me ame com toda a sua alma, profundidade. Me ame com todas as suas forças. Me ame com toda a sua mente. Deus não quer relacionamento mesquinho. Deus quer profundidade. E ele completa lá em Lucas 10, 17, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Essa profundidade ela tem que ser tão grande, a ponto de você não saber mais aonde você começa e aonde Deus termina. Deus quer ter uma intimidade tão grande com você, a ponto de não saber aonde começa Deus e aonde termina você. Intimidade não é o que faço para Cristo. Intimidade é o que você faz em relacionamento com Ele, em Cristo. Entende essa verdade aqui, entende isso aqui. Intimidade não é o que você faz para Cristo. Intimidade é o que você faz em Cristo. A gente fala muito, né? Sou fiel a Cristo, ser fiel a Cristo, quero fazer isso para Cristo. Só que a própria Bíblia diz que é Ele que opera em nós o querer e o fazer. Ele opera o querer e o efetuar. E Ele não quer que a gente seja fiel a Ele, Ele quer que a gente seja fiel nele, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Deus quer que você tenha fidelidade nele. Lá em João 17, verso 21, diz assim: para que todos sejam um, ó Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós. Deus, Ele nos convida a fazer parte da sua, da trindade ali, do seu relacionamento, com um relacionamento tão profundo, a ponto de não sermos fiéis a Ele, mas sermos fiéis nele. E aí Ele usa uma figura de linguagem para demonstrar o relacionamento, para demonstrar a fidelidade, para demonstrar o que Ele quer com a gente. Ele escolheu uma figura de linguagem que é a figura da videira. Ontem eu fui numa chácara, né? E vi um pé de kiwi, nunca tinha visto um pé de kiwi, não sei se você já viu um pé de kiwi, cheio de kiwi. Gente, que coisa linda um pé de kiwi. E tinha depois uma videira, um parreiral, não tinha muita uva, mas tinha ali um parreiral estendido ali. Meu pai também tem um na nossa casa, na verdade, na casa, né? Meus pais saíram agora, estão indo viajar o mundo aí de motorhome. Mas na casa que eles moravam, meu pai construiu ali, colocou uma videira, um pé de uva. E era muito louco. No começo, ela começou com um raminho, e aí meu pai fez um aramado bem grande em cima, sabe? Na garagem inteira. E eu olhei assim, eu lembro, alguns anos atrás, fiquei pensando, né? Como é que meu pai tá com fé, né? Olha o tamanho da estrutura que ele fez para poder subir. Você acha que esse negócio vai chegar nisso tudo? E, gente, um ano depois, aquele negócio já tinha crescido, já tinha aumentado. 2 anos depois tinha aumentado mais ainda, depois tinha aumentado mais ainda, a ponto de fechar toda a garagem e a uva ela ir dominando tudo. E o louco da videira é que quanto mais ela cresce, menos você sabe de onde ela saiu, para onde ela está indo. É ramo que vira ramo, um liga aqui, outro liga ali, vira aquele emaranhado, vira aquele negócio. E Deus usou essa ilustração da videira para dizer que nós somos a videira. Na verdade, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E aí, se você olhar lá em João capítulo 15, verso 4, anota aí, depois você vai lá, João 15, verso 4, onde ele fala sobre a videira, ele comenta um pouquinho sobre o que é a videira. E lá em João 15, verso 4, ele diz assim: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer... Pega essa palavra permanecer, tenta descobrir quantas vezes ela aparece. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E aí ele continua no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. São lançados no fogo e queimado. Verso 7, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Ele continua falando disso e no verso 10 ele diz, se obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E no verso 11, essas palavras eu digo para que a alegria de vocês seja completa. Eu perdi a conta de quantas vezes ele fala permanecer. Videira é um exemplo do relacionamento profundo que Deus quer ter com a gente. Esse relacionamento só acontece quando eu estou ligado a Deus de tal maneira, a ponto de não ser mais eu quem vive, mas Ele vive em mim. E isso acontece como, BJ? Permanecendo. Quando você permanece. Quando você permanece ligado à videira, o fruto acontece, o fruto vem e as coisas acontecem. Pare de ser fiel a Cristo e comece a ser fiel em Cristo. Comece a ser fiel em Cristo, que isso vai mudar muita coisa na sua vida.
Esse é o segundo elemento da intimidade, ok? Combinado? Falamos já sobre 2 elementos da intimidade. Primeiro, intimidade é relacionamento. Segundo, intimidade é profundidade. E agora a gente vai falar do terceiro ponto da intimidade, que já vou falar, quero ver você aí respirando, toma um golinho d'água, BJ é muita coisa, muito conteúdo. É isso aí, gente, NT Play que é isso aqui. Se quisesse café com leite aí, você não vinha aqui. O terceiro e último elemento, deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Estamos agora 5.740 pessoas. O like aumentou aqui, legal, obrigado, tamo junto. 3.800 likes, você que não apertou ainda, aperta aqui, compartilha, 6h30 agora. Estamos na metade aqui do nosso encontro, compartilha, chama aquele amigo que talvez acabou de acordar, convida ele, compartilha no seu Instagram, compartilha onde for, porque tem algumas verdades importantes que a gente vai falar agora aqui ainda, tá bom? Deixa eu ver aqui vocês, deixa eu dar um oi pra vocês. Nossa, eu não tô achando, achei vocês aqui. Ana Pereira, bom dia. Lelis comentou fidelidade em Cristo. É isso aí, Lelis, fidelidade em Cristo. Joãozinho, olá, buenos dias, saludo de Brasil. Legal. Vamos lá, continuando. Terceiro elemento da intimidade é autenticidade. Vou olhar para cá até para falar isso. Intimidade é autenticidade. Gente, não tem como você ser íntimo de alguém se você não é autêntico. Isso tem algo que a gente precisa aprender no cristianismo do século XXI, é a importância da autenticidade. A gente vive num mundo hoje onde a gente vê muito outro. A gente tem internet, a gente mostra a nossa vida, a gente vê a vida do outro. E a gente se esquece às vezes da necessidade de pararmos de querer buscar Deus como o outro busca, parar de querer ter o relacionamento que o outro tem e desenvolver o nosso próprio relacionamento com Deus. Para você ter um relacionamento de intimidade com alguém, você precisa ser autêntico. Sabe aquele amigo que chega e pergunta, e aí, tá tudo bem? Você tá arregaçado por dentro, você está destruído, mas a pessoa chega, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Você nem conhece a pessoa, você não vai falar, olha, eu tô mal. Não, você não tem intimidade com a pessoa para falar isso. Fala, não, beleza, tudo bem, opa, tranquilo, tudo certo. Você não tem intimidade para ter autenticidade. E também, sem autenticidade, você não gera intimidade. Por outro lado, aquele amigo que você conhece, aquela pessoa que você é próxima, que sabe que te conhece lá no fundo, você tá mal, ela chega que tá tudo bem, você tem coragem de falar que não tá bem. Você tem coragem de falar que você tá feliz, tem coragem de falar que você tá triste, você tem coragem de ser você, porque você sabe que a pessoa te ama, independente de como você for. E hoje, a gente tem medo de ser autêntico com Deus. A ponto da gente ter um dia terrível, foi um dia que deu tudo errado, aí à noite você vai dormir, opa, tem que orar, vou orar, beleza. Aí você ajoelha, até dobrar meu joelhinho aqui, eita. Você ajoelha, querido Deus, obrigado pelo meu dia. Foi maravilhoso o meu dia, muito obrigado, tantas bênçãos, tanta coisa boa. Olha, agradeço pela vida, Você está quebrado por dentro, você está destruído, seu dia foi horrível. E aí você quer ter intimidade com Deus, falando para Ele o que não está no seu coração. Deus conhece seu coração, Deus sabe que não está tudo bem. Então pare de ficar, pare de ficar tendo um relacionamento com Deus sem autenticidade, pare de ficar fingindo, pare de ficar achando que Deus não te conhece, Ele te conhece. Na hora que você faz essas orações, Deus dá uma risadinha de canto e pensa... É sério isso? Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não vi o seu dia? Você acha que eu não sei que você está triste? Você acha que eu não sei que você está com raiva, inclusive de mim? Abra o teu coração, seja autêntico. Você olha na Bíblia, você vê os Salmos, a autenticidade está ali dentro. Os profetas eram autênticos, eles falam, Deus, eu estou bem, eu estou feliz, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou mal, Deus, eu estou com raiva de você. Eles eram autênticos porque eles tinham intimidade, eles conheciam a Deus e isso fazia com que eles se sentissem à vontade de ser eles mesmos. A intimidade acontece quando a gente se sente tão amado, tão seguro, tão abençoado por alguém, a ponto de sermos francos sobre nós mesmos, abrindo coisas que normalmente a gente não abriria para qualquer pessoa. As nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas falhas. Para você ter intimidade com Deus, você precisa ser honesto com Ele. Você precisa se permitir ser vulnerável com Deus e com as outras pessoas. Você precisa contar coisas que talvez são difíceis, você precisa abrir seu coração. A intimidade, ela só vem através da autenticidade. Será que você tem sido autêntico com Deus? Será que você tem, sido uma pessoa verdadeira? Ou será que você tem tido um cristianismo, um relacionamento de fachada, um relacionamento de brincadeira, um relacionamento de faz de conta?
Deus ele quer que você tenha intimidade. Deus quer ter intimidade com você. E intimidade precisa de autenticidade. Repetindo aqui os 3 pontos da intimidade, para você que não pegou, você que está anotando. Primeiro, intimidade é relacionamento. Segundo, intimidade é profundidade. Terceiro, intimidade é autenticidade. Só isso aqui já valeria a nossa live, já podia terminar, mas a gente tem mais alguns presentes para você, algumas revelações de Deus para você, que é você entender essa intimidade ligada a você. E eu vou falar um pouquinho disso agora, que é a identidade, tá bom? Mas antes, vou sentar aqui, porque falei demais, mas a gente muitas vezes quer ter uma intimidade com Deus e a gente usa isso se baseando na experiência de outras pessoas. Eu lembro quando eu era criança, ali com 10, 11 anos eu desenvolvi a vontade de ser pastor. E eu lembro que eu comecei a admirar e olhar alguns pastores, né? E aí teve um dia que alguém comentou que o pastor Bulhon, que é uma das pessoas que marcou aí uma geração, um dos maiores pregadores aí que a gente teve, especialmente aí nas últimas décadas, alguém comentou que um dia foi com ele para um congresso, não lembro exatamente a história, mas que dormiu no mesmo quarto de hotel, tal, que ele, e ele dormiu, o pastor Bulhon estava ajoelhado orando na beira da cama, e quando ele acordou, o pastor Bulhon ainda estava ajoelhado orando na beira da cama. Ele falou, gente, o pastor passou a noite inteira em oração, e ele comentou, o segredo do pastor Bulhon é a oração, tal, e aquilo me impressionou muito. E eu falei, gente, eu quero ser um pastor igual o pastor Bulhon. Eu quero pregar, eu quero alcançar a vida de pessoas, quero transformar pessoas, preciso ser um cara de oração. E eu lembro que aquela noite eu me ajoelhei na cama e falei, vou ter que passar a noite inteira orando, vou orar e olha, eu preciso desse poder. E aí me ajoelhei, meu Deus, 5 minutos, já estava dormindo, já estava viajando, já estava, sabe? Aí me forçava, não conseguia. E me decepcionei, falei, eu acho que eu nunca vou conseguir ser igual o pastor Bulhon, porque eu não consigo passar a noite inteira orando. E aí com o tempo a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai percebendo que cada um tem a sua maneira de encontrar Deus. E não estou falando de revelação, a revelação de Deus a gente vai entender aqui que ela é absoluta, não é relativa, mas Deus nos criou pessoas diferentes, com características diferentes, e Ele quer se revelar para nós de maneiras diferentes. E aí entra a identidade, que é o segundo elemento que eu quero falar com você hoje. A gente parar de se comparar com os outros. Como eu falei, hoje a gente tem internet, Instagram, a gente se compara, meu. Você olha o outro lá, nossa, queria ser igual a ele, queria ter a casa que ele tem, queria ter o carro que ele tem, queria ter a vida que ele tem, a família que ele tem. Às vezes a gente fica invejando a espiritualidade, queria ter a espiritualidade que essa pessoa tem. Mas quer saber uma coisa? Nunca vai rolar. Você nunca vai ter a espiritualidade que a pessoa que você admira tem. Não vai ter. Você pode viver com a pessoa, você pode morar, pode fazer um transplante de cérebro com essa pessoa, você não vai ter a mesma intimidade que fulano, que ciclano. Porque você é você. Deus criou cada um de uma maneira diferente. Deus criou você com características únicas e Ele quer se revelar para você de maneira única, ponto final. Imagina um médico, eu tenho aqui, trouxe um remedinho aqui, Lisador. Na verdade, esse é o Neosaldina. Imagina você vai no médico. Chega lá, tô com uma dor nas costas, tal. Tá bom, toma aqui uma Neosaldina para você, beleza. Aí vem outra pessoa, entra naquele consultório, estou com dor de cabeça. Ah, dor de cabeça, Neosaldina para você. Até vou tirar aqui. Pá, toma, Neosaldina, beleza. Aí vem outra pessoa e fala, olha, eu quebrei a minha perna, estou com a perna quebrada. Ó aqui, estava jogando futebol, tal, não sei o quê. Ah, olha, realmente, o raio-x aqui. Olha, Neosaldina para você, um comprimido, pode tomar. Vem alguém com câncer, com uma doença muito profunda. O médico olha e fala, Neosaldina, para você, funciona com todo mundo. Vai funcionar com você, é isso aí. Gente, não tem cabimento você dar o mesmo remédio para todo mundo, nem para a mesma doença. A minha esposa está grávida, a Dani está grávida, a gente foi esses dias numa consulta médica, a médica viu, ela precisava de alguma coisa, com alguma vitamina, alguma coisa, deu um remédio e falou, olha, toma esse remédio, vê se vai funcionar com você. Se não funcionar, me avisa, a gente testa outro. E aí ela, acho que não deu certo, testou outro, opa, esse funcionou. Até para a mesma patologia existem medicamentos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Quanto mais para situações diferentes. E aí aplicando isso para a vida espiritual, muitas vezes a gente quer usar a Neosaldina espiritual para todo mundo do mesmo jeito, na mesma dose, quando na verdade somos pessoas diferentes com maneiras diferentes de enxergar a vida, enxergar o mundo e de inclusive se relacionar com Deus. Não tem como você esperar que uma pessoa que
é lá do norte, encontre e converse com Deus, talvez da mesma maneira com a pessoa lá do sul. São pessoas diferentes que têm bagagens diferentes. Não tem como a gente exigir que uma pessoa lá da Ásia que se converte ao cristianismo adore a Deus da mesma maneira que um cristão lá da África. Pessoas diferentes, culturas diferentes, bagagens diferentes, e aí entra a intimidade e a identidade. E muitas vezes a gente quer dar a mesma receita para todo mundo. Não, olha, eu quero ser alguém que, quero ter uma vida espiritual top, vou fazer igual fulano. O que você faz? Ah, tá, não é isso aqui e tal, ler a Bíblia tanto tempo, orar tanto tempo, beleza, isso, ok, vou fazer igual você, Neusaldina. Mas será que vai fazer bem para você isso? Será que essa é a melhor maneira que você tem? Será que, analisando você, não tem outras maneiras que você pode, outros jeitos, outras maneiras, inclusive de ler a Bíblia, de orar? Será que não tem outras maneiras? Você precisa entender que você é uma pessoa única. Você é uma pessoa única, você foi criado com características únicas, nós somos diferentes e você é diferente. Então, pare de querer encontrar Deus, o Deus do jeito que o outro encontra, e tente você criar e gerar o seu relacionamento com Deus. Muita gente chega em mim e pergunta, BJ, o que eu faço para isso? Como eu faço para aquilo? Como você faz isso? E eu até evito responder essas perguntas, porque eu não quero que as pessoas tenham a espiritualidade do BJ, eu quero que ela tenha a dela. Claro, a gente pode olhar, BJ, eu posso ter referências? Pode. Eu posso ver exemplos? Pode. Eu posso conhecer? Claro que você pode, mas entenda, isso deve ser ideias, isso deve ser insights para você, mas você nunca vai ter a vida espiritual do outro. Quem tem mais de um filho sabe, eu estou chegando no meu segundo filho agora, começando a ler um pouquinho sobre isso e vi. Pare de esperar que o seu segundo filho seja igual ao primeiro. Não vai ser. Meu segundo filho vai ser diferente, vai ser único e vai ter um jeito único. E assim como Deus se preocupa com as nossas características diferentes, a gente também precisa entender isso. E parar de se comparar com os outros. E construir a nossa própria história, o nosso próprio caminho. Se você olhar na Bíblia, como os personagens bíblicos se relacionavam com Deus, você vai ver essa diversidade. Abraão, ele se relacionava com Deus e ele expressava o seu amor a Deus construindo altares. Tanto é que em vários momentos da Bíblia você vê, e Abraão adorou, construiu um altar, construiu um altar, construiu um altar. Moisés e Elias, eles eram mais do confronto, eles confrontavam, eles chegavam, eram mais ativistas, e eles inclusive conversavam diretamente com Deus, tinham intimidade um pouco mais próxima, na verdade não diria mais próxima, mais diferente. E aí você olha Davi já foi um guerreiro, já é um homem que celebrava, falava, era entusiasta, ele, escrevia, ele cantava, ele era ali tudo à flor da pele. Aí você olha e vê um Salomão que se expressou construindo, fazendo, criando templo, construindo e expressando através das artes que ele construiu, e do tempo que ele construiu o seu amor e seu reconhecimento a Deus. Aí você vê um homem chamado Mordecai. Mordecai servia a Deus. Como ele serviu? Ajudando outras pessoas, cuidando, inclusive começou com a órfã Esté e depois cuidando do rei, salvando inclusive toda a sua nação, ele servia. Aí você vê uma Maria de Betânia, que Jesus está falando, vê Madalena querendo servir Jesus, até fazendo coisas, e Maria sentada, olhando, admirando Jesus, impressionada com o que ela estava aprendendo. A Bíblia mostra pessoas diferentes, encontrando Deus de maneiras diferentes, e a gente quer colocar todo mundo no mesmo pacote. Entenda, você é diferente, Deus quer se relacionar com você de uma maneira única. Por isso, eu quero falar uma verdade para você, que é a seguinte: seja você. Escuta bem o que eu estou falando aqui. Anota isso aí se você quiser, que é seja você e não o outro. Pare de querer ser o outro, seja você e não o outro. Até porque quando a gente tenta ser outras pessoas, a gente tenta transformar outras pessoas em quem a gente é. Não sei se você já viu, a gente tenta transformar os outros à nossa imagem, porque a gente quer ser igual a alguém, aí a gente quer que os outros sejam como a gente é, e a gente quer colocar todo mundo no mesmo uniforme, quando na verdade a gente é diferente. Então, seja você e não o outro. E essa frase é completada da seguinte maneira: seja você por amor ao outro. Seja você por amor a Deus, seja você por amor ao seu próximo, porque geralmente quando a gente não é nós mesmos, a gente quer que os outros não sejam eles mesmos. Pode ver, uma pessoa que não tem uma identidade bem definida, a primeira coisa que ela faz é querer quebrar a identidade dos outros. Seja você e não seja outra pessoa, mas seja você por amor a outra pessoa. Tenha uma espiritualidade única, verdadeira, completa, por amor às pessoas que estão à sua volta. Lá em João 15:17 diz assim: este é o meu maior mandamento, amem-se uns aos outros.
Lucas 10, 27 diz, amarás Deus de todo o teu coração, olha aí a plenitude, toda a tua alma, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse texto, inclusive, ele vem na sequência e ele aparece depois ele contar a experiência da videira. Ele fala, permaneça em mim. E o fruto, um dos frutos é você me amar e você amar o seu próximo. Não se intimide pela espiritualidade dos outros, crie a sua espiritualidade. E a consequência disso, de uma espiritualidade única, de uma identidade bem construída, é paixão espiritual. Sabe, eu vejo algumas pessoas com fogo nos olhos, com a paixão espiritual tão grande que eu fico impressionado. Eu sigo algumas pessoas ali no Instagram que elas vão para a porta de hospital cantar, que elas oram com um fervor, que elas falam de Deus com uma paixão nos olhos que eu fico impressionado. E eu fico pensando, o que fazer para ter essa paixão espiritual? A paixão espiritual, ela é fruto de intimidade e identidade. Quando eu entendo que eu preciso estar perto de Deus e eu desenvolvo isso através de relacionamento, profundidade e autenticidade, e eu entendo que eu preciso fazer isso com a minha identidade, respeitando minhas características, a maneira que Deus me fez, e eu sou eu mesmo, não o outro, mas eu sou eu por amor ao outro, eu consigo, como resultado, ter paixão espiritual. Ter uma espiritualidade quente, sabe? Ter uma espiritualidade real, ter uma espiritualidade verdadeira. E eu acho que é isso que você está buscando. Você não acordou 6 horas da manhã, ligou esse YouTube, está aí com o olho cheio de remela à toa. Você está aqui porque você quer estar perto de Deus. E entenda, a chave para isso é intimidade e identidade. Chega do superficial, chega do mais ou menos, chega do, eu acho isso, chega. Busque profundidade, busque intimidade, busque isso através da sua identidade. Combinado? Beleza? Antes de ir para a terceira e última parte da nossa mensagem, eu quero ver como vocês estão aqui. Deixa eu pegar meu celular aqui. Quero ver. E aí, o que você mais gostou de aprender até agora? Escreve aqui nos comentários, eu quero ler, quero saber o que vocês estão aprendendo aí. Tem gente que não consegue se concentrar, inclusive, né? Fica lendo o que todo mundo está falando ali e às vezes não consegue nem parar para perceber. Comenta aí, o que você mais gostou de aprender até agora que eu quero ler e quero compartilhar com você. Deixa eu ver aqui. Silmara Cabral disse assim, hoje vi como me sinto fria no meu relacionamento com Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Silmara, Deus tenha misericórdia de nós. Fique tranquila, você não é a única. Todos nós passamos por esses sentimentos e entender que a gente precisa de Deus é o primeiro passo para a gente se permitir ser alcançado por Ele. Então fique tranquila, Silmara. Você está no lugar certo, abre o teu coraçãozinho, o Papai do Céu vai te encontrar e vai mudar essa tua história aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Darlan César mandou aqui um salve. Deixa eu ver o que vocês aprenderam. Marisa Almeida falou, Deus me chamou para esse momento. Que lindo, Marisa. Bem-vinda. Que Deus te abençoe aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais, o que vocês aprenderam. Adjalma, não quero apenas me apaixonar, quero amar. Show, show, show. Neide falou identidade. Legal. Sônia falou, seja você por amor ao outro. Olha que legal, Sônia. Essa é uma verdade que traz libertação na nossa vida. Às vezes a gente quer ser o outro pensando que com isso a gente vai fazer bem para ele, mas não faz bem. Por mais que seja um outro que exija que você, eu quero que você seja igual a mim e tal, e a gente, para agradar o outro, a gente tenta ser igual ao outro. Só que a melhor maneira de agradar o outro é a gente ser quem nós somos de verdade, quem Deus nos criou para ser. Porque aí a gente vai estar respeitando o outro e vai estar sendo o que Deus espera que a gente seja também. Então seja você e não o outro. E isso não é nem por amor a você, mas é por amor ao outro mesmo, tá bom? Muito legal isso que você falou. Deixa eu ver o que mais, Ana Caroline, profundidade, que legal. Tomires, um abraço, Tomires. Sônia, estou gostando de tudo. Ana Moura, aprendi a ter profundidade com Deus. A Olga Campos falou, santa glória a Deus. Celeste, autenticidade, intimidade. A Auri falou, buscar a Deus de forma única, do meu jeito. Legal, Auri, que legal. A gente vai conversar mais sobre isso. É isso aí mesmo. Selma, identidade, intimidade e identidade é ser profundo. Show, 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 show. Gente, que lindo ver vocês interagindo, vocês conversando. Somos agora 6.300 pessoas, recorde na nossa NT Play Week. Que legal! Vai compartilhando, chama a galera que tem o nosso último momento, tem um último recado e já a gente vai ter uma música especial que vai selar, vai fechar todo esse momento. Então não sai daí, não desgruda daí que a gente tem muita coisa especial hoje ainda, tá bom? Inclusive, quero dar um spoiler aqui, que eu vou explicar já no final, mas dar um spoiler para você que está assistindo a gente, que é o seguinte. Nessa NT Play Week a gente tem uma surpresa, um presente extra para você. A gente sabe que você que assiste isso aqui, você quer aprender, quer profundidade, não quer coisa superficial. E a gente foi atrás e conseguiu um negócio aqui que vai te ajudar. Todos os dias nós teremos uma lição extra
para você aprender o conteúdo do dia e se aprofundar naquele conteúdo do dia. Hoje, inclusive, nós temos uma lição extra, a gente vai liberar ela agora no final da live, que é você entrar num site, no link a gente vai deixar, inclusive o de hoje é novotempo.com/temperamento, novotempo.com/temperamento, já a gente vai pôr na tela aqui e mostrar para você. E você, ao final da live, entra nesse link, ou ao longo do dia, em algum momento, e responde algumas perguntinhas. Lá a gente colocou um resuminho, a gente vai colocar ao longo da semana alguns testes para você fazer e ver como você está na sua espiritualidade, como você pode desenvolver. Enfim, a gente fez um material extra, uma liçãozinha de 10 minutos. Você entra ali, 5 a 10 minutos você faz, responde e vai te ajudar a tanto receber conteúdos extras, quanto testar o que você aprendeu e fazer alguns testes, algumas coisinhas que a gente deixou lá, beleza? É um presente nosso. Cada dia vai ter uma lição. Na última a gente divulgou um estudo bíblico geral todos os dias, mas nessa a gente fez um estudo só para hoje, um estudo dia hoje, amanhã o de amanhã, depois outro dia, então já se prepara aí, acabou a live, você entra lá, novotempo.com/temperamento, faz a lição de hoje e eu quero ver quanto você aprendeu, quanto você entendeu e quais foram as suas impressões, beleza? Vamos continuar? Vamos para o nosso terceiro e último elemento, que é o seguinte, BJ, entendi. Preciso de intimidade, preciso fazer isso através da minha identidade, mas como fazer isso? Eu não vou me deter hoje muito ao como, tá? Hoje o nosso foco é inclusive falar o quê. O que está acontecendo com você, o que você precisa, o que fazer, ponto. Hoje não é como, hoje é o quê, mas eu quero dar algumas pistas do como que a gente vai falar, inclusive a partir de amanhã. Como o quê? Deus ele tem algumas maneiras de fazer isso, e uma delas é o que a gente chama de temperamentos espirituais. Anota isso aí, temperamentos espirituais. BJ, eu nunca ouvi essa palavra, nunca ouvi essa expressão, nunca ouvi esse negócio. O que é isso? Temperamentos espirituais é como maneiras únicas através das quais você encontra Deus. Assim como, já viu alguns temperamentos que as pessoas categorizaram, alguns colocaram em algumas categorias, como por exemplo, eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou melancólico, eu sou assim, sou assado. E às vezes a gente faz uns testezinhos, a gente percebe que a gente tem algumas características emocionais, isso é fato. Temos temperamentos emocionais, isso ninguém contesta, mas alguns estudiosos descobriram que nós temos temperamentos espirituais. São dois deles, inclusive, a gente até separei o livro aqui, se você quiser se aprofundar. Ele só tem em inglês esses livros ainda, na verdade um deles está saindo em português, mas eles falam muito disso, que é o autor Gary Thomas, num livro chamado Sacred Pathways, Caminhos Sagrados, e uma outra autora chamada Mirna Perhiri, que escreveu um livro traduzindo Qual é a Sua Linguagem de Deus. Eles categorizaram, e foi inclusive um estudo de doutorado da Miriam, foi estudar a espiritualidade das pessoas, como as pessoas se relacionam com Deus, como elas, conversam, como elas têm momentos com Deus. E ela descobriu, reforçando inclusive a tese já feita pelo Gary Thomas, que a gente tem temperamentos espirituais. A gente tem maneiras baseadas na nossa característica que a gente tem mais facilidade de se relacionar com Deus. Por exemplo, BJ, como é esse negócio? Como assim? Vou explicar. Os temperamentos espirituais são 9. Não precisa se preocupar muito com isso agora, vou só dar uma visão geral, mas a partir de amanhã eu vou falar pouco a pouco disso. Amanhã, inclusive, para quem vier na live, eu vou disponibilizar um teste para você saber, talvez, qual o seu temperamento espiritual, qual é a sua característica e o que você pode fazer para buscar Deus, encontrar uma intimidade mais próxima com Ele através da sua identidade. Amanhã eu vou disponibilizar esse teste, então, cola aqui amanhã e chama todo mundo amanhã. Mas existem 9 temperamentos espirituais que são divididos em 3 áreas. Tem os temperamentos de admiração, os temperamentos de reflexão e os temperamentos de ação. Como são esse negócio, BJ? Quais são? Por exemplo, tem pessoas que encontram a Deus através da admiração, através da natureza, e esse é um dos temperamentos espirituais, a gente chama de naturalista, as pessoas que gostam de estar em contato com a natureza, precisa estar no meio do mato, quando está no mato se sente viva, alegre, são os naturalistas. Amanhã, inclusive, eu vou falar um pouquinho dessas pessoas. Tem as pessoas que são mais sensitivas, que são aquelas que, gostam mais de buscar Deus através dos sentidos, aquelas pessoas mais sensíveis, gostam de orar, de tocar, de cantar, de pegar, de sentir. Tem aquelas pessoas mais minimalistas, que não gostam de muita coisa, gostam de estar num canto, gosta de estar na simplicidade, gosta de buscar Deus afastado da cidade, não gosta de muita coisa. Tem aquelas pessoas já no temperamento de reflexão que gostam mais das tradições. Não, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de ler, eu gosto de responder, eu gosto de culto.
Tem aquelas pessoas que são mais pensativas, que gostam mais de conversar com Deus, de sentar, de meditar, de olhar, sabe, as obras de Deus e ficar pensando. Tem as pessoas que são mais intelectuais, gostam de estudo profundo, gostam de, sabe, de leitura, de conteúdo, de comentário, de, sabe, aquele sermão assim que explode a minha mente. Você vê, são pessoas diferentes. Falei de 6 temperamentos aqui. Relaxa, vou explicar depois melhor, só quero te dar um panorama geral. Tem mais 3 ainda que são as pessoas que têm os temperamentos de ação, que gostam de se relacionar com Deus através da ação, sabe? De fazer, de ir. São os ativistas, gostam de se envolver em causas, gostam de se envolver na missão. Não, quando eu estou na missão, eu sinto que eu estou ligado a Deus. Tem aqueles que gostam de cuidar dos outros, gostam de se cuidar. Eu gosto de, sabe, quando eu estou cuidando de alguém, eu sinto que eu estou mais pertinho de Deus. E tem aqueles também que gostam, são os entusiastas, gostam de, sabe, de celebrar, de louvar, de comemorar. Muitos temperamentos. A gente vai falar deles nessa semana, mas eu queria que você entendesse um pouquinho. E o resumo disso aqui, amanhã a gente vai falar, cada dia a gente vai falar de um desses 3 tipos de temperamentos. Mas entenda, se falando rapidinho aqui, eu falei de 9 características diferentes, eu quero que você perceba que espiritualidade, ela vai muito além de orar e ler a Bíblia. Essa é a base, esse é arroz com feijão, mas você não precisa só comer arroz com feijão, come arroz, feijão, uma salada, come arroz, feijão, um grão de bico, coloca ali um ketchup em cima, sabe? Coloca ali uma coisinha que você gosta, coloca uma sobremesa e a gente quer ampliar isso, a gente quer te mostrar que relacionamento e intimidade é muito mais do que orar e ler a Bíblia. Imagina você no seu casamento, se você só se relacionasse falando e talvez lendo. A gente valoriza muito, né, a leitura, acho que talvez até na espiritualidade, talvez pela origem do cristianismo, mas vai muito além disso, gente. A base é a Bíblia, a palavra de Deus, é a oração, mas não pare aí, vá além. A gente vai falar dos temperamentos espirituais ao longo da semana, então não perde amanhã que a gente quer falar e você vai identificar quais desses temperamentos você tem na sua vida e como você pode colocar eles em prática, beleza? Segundo detalhe e último elemento que eu quero citar nessa noite é a maneira pela qual Deus se revela e as maneiras diferentes. Nós somos tão diferentes a ponto de Deus não falar só de uma maneira. Ele usa várias linguagens, inclusive esse é o título da nossa Interplay Week, as 5 linguagens de Deus, para você entender que Deus usa pelo menos 5 maneiras diferentes de falar com você. Você tem pelo menos 9 maneiras diferentes de se relacionar com Deus. Percebe que são muitos caminhos, são muitas possibilidades, não tem como ter mesmice espiritual quando a gente entende a amplitude dessa questão de relacionamento com Deus. E as 5 linguagens de Deus, que inclusive a gente vai falar também ao longo da semana, não vou me demorar aqui, amanhã a gente vai falar dela, cada dia a gente vai falar de uma dessas linguagens também, elas são maneiras pelas quais Deus fala. Os temperamentos são a maneira através da qual eu escuto e as linguagens são as maneiras pela qual Deus fala conosco. E existem basicamente 5 linguagens de Deus, e a gente vai falar, elas se dividem em linguagens especiais, a gente chama de gerais ou não verbais, e especiais que são as verbais. O que é isso, BJ? Essa linguagem teológica aí? Tem maneiras que Deus fala com todos, em todos os momentos, em todas as épocas, e tem maneiras específicas que Deus separa para falar de maneira mais específica, a gente chama de especial. As revelações gerais de Deus, a gente considera, alguns consideram 4, outros 3, outros 5. Separei 4 delas, que é a primeira é a natureza. Deus fala através da natureza, Deus se revela através da natureza, a gente vai falar inclusive um pouquinho disso amanhã. Deus se revela através da consciência, isso é o segundo elemento, a segunda linguagem de Deus, ele fala através da nossa mente, através do que a gente percebe, através do que a gente escuta, através da nossa consciência de certo e errado. Deus fala através da história, Deus se revela ao longo da história da humanidade e ao longo da sua história, Deus fala através da história. E o 4, Deus fala através dos relacionamentos. Deus usa pessoas para falarem com você, Deus usa pessoas para se demonstrar e se revelar até para você. E o último e mais importante, que são as revelações especiais de Deus, que é a leitura da Bíblia e a vida de Jesus. Como eu falei, as revelações se dividem em 2 blocos, revelação geral e revelação especial. Revelação geral é aquela linguagem não verbal que Deus fala para todo mundo em todos os momentos, que é a natureza, todo mundo pode ver a natureza, todo mundo tem a consciência de certo e errado, todo mundo tem a história, todo mundo tem vários elementos. Essa é a revelação geral ou não verbal. E a revelação especial, ela vem através da vida de Jesus e da leitura da Bíblia. Essa revelação especial, ela ilumina a revelação geral. E é importante a gente ter e ouvir Deus através de todas essas maneiras, mas todas elas têm que passar pela revelação especial que é a Bíblia, a vida de Jesus. Muita coisa, relaxa, fica tranquilo, a gente vai falar disso amanhã e ao longo da semana.
quis hoje dar um overview, uma visão geral, um panorama geral para você entender tudo de massa que a gente vai ter essa semana. Então, olha, não perde. Se você gostou, se você assistiu, se você está aqui com a gente, não sai daí, continua, chama mais pessoas para estarem com a gente amanhã, porque a gente vai falar muito disso, a gente quer falar mais ainda e a gente quer aqui não apenas dar um receitinho, um arroz com feijão, a gente quer dar o prato completo, a gente quer dar a refeição inteira para que você saia da semana com um relacionamento mais profundo, mais real, mais divertido, mais gostoso com Deus, que é o que Ele espera e o que Ele fez para cada um de nós, ok? Eu quero encerrar esse momento e contando uma história para você e fazendo uma reflexão. Vou pegar até uma aguinha aqui para eu fechar, que é o seguinte, Deus ele usa várias maneiras para falar com a gente. Ai, só pegar minha água aqui. Deus usa várias maneiras para falar conosco e todas essas maneiras elas precisam ser colocadas na nossa rotina, no nosso dia a dia, para a gente ter um relacionamento autêntico, verdadeiro e profundo com Deus. E algo que a gente não pode deixar de lado é perceber que esse relacionamento vem através do nosso cotidiano. Através do nosso dia a dia, através do que a gente faz, através de quem a gente é, através das pessoas que a gente se relaciona, tudo. A gente às vezes acha que espiritualidade é só o que eu faço para Deus, a gente acha que espiritualidade é só o que eu faço quando eu vou na igreja, a gente acha que espiritualidade é só o que eu faço quando eu estou na missão. Mas, gente, espiritualidade envolve todos os aspectos da vida. Espiritualidade, ela precisa permear cada cantinho da sua vida. O relacionamento com Deus não é algo que a gente faz no começo do dia e pronto, Deus fiz, deixa eu lá na gaveta e vou ver o meu dia. Não. É algo que precisa penetrar todas as áreas da minha vida. Imagina você que a sua vida é como pedras. Trabalho, escola, família, relacionamentos, dinheiro, enfim. Coloca todas as pedras num balde, num pote de vidro e coloca água em cima. E o relacionamento com Deus é como a água que entra em cada fresta, em cada buraco e preenche, cobre, ilumina, deixa tudo submerso na nossa vida. Relacionamento com Deus é isso. O relacionamento com Deus precisa estar dentro de tudo que a gente faz. A gente não tem contato com Deus, tem muito pouco, a gente separa pouco tempo para Deus, a gente separa pouco tempo para estar em comunhão com Ele. E na maioria das vezes, quando a gente separa, a gente deixa só aquilo ali, sabe? A gente lê a Bíblia de manhã e fala, Deus, obrigado, vou lá viver meu dia. Meu, o que viver meu dia? Vai viver seu dia com Deus, entendeu? Vai viver ao lado de Deus. A gente não busca Deus e quando busca, a gente busca num pedaço do tempo e deixa todo o resto, parece que separado dele, a parte dele. Meu, Deus não quer isso, Deus não quer uma migalha. Deus quer a sua vida inteira, Deus quer a sua vida completa, assim como no relacionamento. Você casa com alguém, você namora com alguém, você não quer estar com a pessoa só um pedacinho do tempo. Olá, amor. Chego para minha esposa, amor, todas as noites, das 8 às 8h30, a gente vai jantar junto, ok? Ok. Não, de manhã, na verdade, de manhã é o melhor momento onde eu estou com a mente mais limpa. Então, toda manhã, das 6 às 6h30, a gente conversa. Depois eu vou viver meu dia, eu moro até em outra casa, mas todas as 6 horas eu estou aqui. Não tem como, você precisa viver e com Deus é a mesma coisa. Você precisa estar em relacionamento com Deus, você precisa ter momentos ao longo do dia, você precisa viver na consciência da constante presença de Deus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo disso. A gente vai falar dele ao longo da semana, todos os dias, na verdade. Ele é a nossa maior referência em linguagem de Deus, em temperamentos espirituais, ele é tudo. E Jesus, ele tinha a vida e a ligação dele com Deus era algo que era meio que a respiração da alma dele. A gente vê Jesus em vários momentos buscando a Deus. Jesus, ele saía para o mato, Jesus, ele saía para a montanha, Jesus, ele orava dentro do barco, ele orava com as pessoas, mas não ficava só lá, ele cuidava, abençoava, curava, ajudava, ele fazia tudo isso. Jesus tinha uma fé ativa e eu vejo um Jesus vivendo com Deus em todos os momentos. E Jesus, inclusive, separava momentos especiais para ter contato com o Pai. E aí me chama muita atenção o Getsemane. Quando eu falo Getsemane, o que vem à sua mente? Getsemane. O jardim onde Jesus fez a última oração, o último momento, legal, beleza.
Mas sabia que Jesus não foi no Getsemane só no momento que ele fez aquela oração final antes dele ser preso? Lembra a história? Jesus estava jantando, Judas saiu ali do cenáculo e depois Judas leva os soldados para encontrarem Jesus aonde? No jardim do Getsemane. E eu te pergunto, como Judas sabia que Jesus ia estar naquele bendito daquele jardim? Será que Jesus tinha avisado? Será que Jesus tinha falado? A Bíblia não diz o quê, não diz como. Mas um detalhe da vida de Jesus que talvez a gente não percebe é que ao longo da sua última semana, Jesus foi em vários momentos no Getsemane. Jesus não foi no Getsemane só antes de ser preso. Jesus, ele vivia e ele tinha vários momentos naquele lugar. O Getsemane era como um lugar separado onde Jesus buscava a Deus de maneira específica e especial. Se você lê, e a Bíblia fala disso, lá no livro de Lucas, capítulo 21, verso 37, diz assim: todos os dias ensinava Jesus no templo e todas as tardes saía para pernoitar no monte chamado Monte das Oliveiras. Tem um outro texto, lá em Lucas capítulo 22, 39, que diz assim: Jesus, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Jesus não foi para o monte só no momento que ele estava prestes a ser crucificado, ele ia com frequência. Ele ensinava no templo, mas ele ia para o monte. Ele estava com pessoas, mas ele tinha momentos separados com Deus. O Getsemane não foi onde Jesus foi na crise, mas era onde Jesus estava em todos os momentos, inclusive na crise. E eu quero terminar com uma pergunta que é: qual é o seu Getsemane hoje? Qual talvez é o seu lugar, é o seu momento, é a sua maneira? Será que você tem tido isso com Deus? Momentos, lugares, situações onde você se abre para ter um contato especial com Ele, para nutrir a sua fé como era com Jesus, de manhã no templo, de tarde lá, de manhã lá, de tarde no templo. O que te nutre, o que te alimenta, qual é o seu Getsemane, qual é os elementos que você tem usado para se aproximar e ter um relacionamento profundo com Deus. Deus quer intimidade com você. É tudo que Ele quer. E essa intimidade, ela vem com relacionamento. É tudo por Ele, por meio dEle, através dEle e para Ele. Quero chamar a Raíssa aqui e a gente vai terminar esse momento com uma música especial. E eu quero que nessa música você faça uma oração para Deus, sabe? Feche seus olhos e conversa com o Papai do Céu. Abre para Ele o que você está sentindo, talvez o seu desejo e a sua ansiedade por intimidade. Conversa com Ele. E entenda a essência dessa música, que é: temos um Deus grande, um Deus poderoso. E é através desse Deus que tudo acontece. Intimidade não é eu me esforçando para encontrar Deus. Intimidade é eu entender que é estar em Deus, nesse Deus que me busca, me alcança. E hoje, nessa manhã, está batendo na portinha do meu coração, falando: filhão, deixa eu entrar, é só através de mim que você vai ter essa vida que você tanto sonha. Escute essa canção, feche seus olhos, medite na letra e converse com Deus nesse momento. Do grão que faz a vida irromper, o invisível faz nascer. Glória ecoa nosso coração. Diante dele nos rendemos,
uniremos em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com som de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Feche os olhos e ore. É tudo por você, é tudo através de você e a gente louva o teu nome por isso. Quando a gente olha para as suas obras, quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para o mundo, quem somos nós diante do universo, quem somos nós, e o Senhor ainda se preocupa, ainda veio, enviou seu Filho, morreu por nós, religando esse relacionamento. Eu não consigo entender esse amor, Deus. Por isso que hoje a gente se curva diante de Ti em humildade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa vergonha de tentar resolver esse problema sozinho e parando de fugir de Ti, Deus. Hoje nós escolhemos parar de fugir de Ti e paramos, abrimos os nossos braços para receber o Seu abraço de aconchego, de boas-vindas, de bom retorno. Deus, obrigado porque o Senhor tem um amor gigante que a gente não consegue nem entender, e nesta manhã a gente quer só aceitar e receber esse carinho, esse cafuné na nossa cabeça e ter um dia mais feliz e mais tranquilo, sabendo que a gente tem o privilégio de se relacionar com o dono do universo. Obrigado, 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 Senhor. Louvo o teu nome por isso. Alcance cada coração, cada pessoa, cada um desses filhos seus que estão assistindo, que estão participando, que estão ligados com a gente nesse momento. Que o Senhor os alcance, Pai, que o Senhor os abrace, que o Senhor, sabe, não largue eles dos seus braços, para que cada um deles sinta-se amado, sinta-se, sabe, cuidado e abençoado por Ti nesse momento. A gente está aqui porque a gente quer intimidade, a gente não quer mesmice, a gente quer profundidade, a gente quer autenticidade, a gente quer relacionamento, Deus. Alcança-nos agora, tira do nosso coração as capas, tira do nosso coração os entraves, as dificuldades, as desculpas, sabe, as besteiras que a gente fala, que a gente pensa, que a gente assiste. Tira tudo isso, limpa, purifica e entra lá dentro e cria um relacionamento
tão profundo a ponto de sermos um com você, de estarmos em Ti e de fazermos tudo por e através de Ti. Nos entregamos a Ti nesse momento, pedindo que o Senhor esteja conosco ao longo desse dia. Não acaba aqui o nosso relacionamento, ele está só começando e vai se estender ao longo do dia, e que hoje a gente tenha momentos especiais na sua companhia, de louvor, de sorriso, de alegria, de ajuda, de reflexão e de oração, enfim, Deus, e que essa semana o Senhor dê um chacoalhão espiritual em cada um de nós, que é o que a gente veio aqui buscar. Abençoe em nome de Jesus a vida de cada um dos que estão aqui. E em Teu nome nós dizemos que queremos intimidade. Intimidade. E agora nós oramos permitindo que o Senhor nos alcance, nos abrace e nos transforme. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que Ele abençoe a sua vida. Vive em intimidade, vive em relacionamento, vive em novidade de vida, é o que Deus buscou para você. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, 6 horas da manhã, para falar sobre como fazer isso. Como, que maneira prática isso rola. Amanhã eu vou falar para você, fica com a gente. Um último presente que eu quero deixar, como eu comentei, temos uma atividade extra, um estudo que a gente desenvolveu para você poder se aprofundar em tudo que a gente falou aqui. Então você pode clicar entrando nesse link aqui embaixo, novotempo.com/temperamento, ou aponta seu celular aí para o QR Code e faz a nossa lição extra para avaliar aí, para você comentar, para você ver, testar o que você aprendeu hoje e para você aprender conteúdos extras também. Então, novotempo.com/temperamento, a gente não quer estar com você só agora de manhã, a gente quer estar com você ao longo do dia, então entra aqui, responde, tem esse momentinho com Deus, revise suas anotações e ao longo do dia hoje, busque ter mais intimidade, ok? Entra aqui, novotempo.com/temperamento e esteja com a gente aí na nossa lição extra, beleza? Um abraço para você que está aí no YouTube. Amanhã nós temos um encontro marcado, 6 horas da manhã. Quero ver você, chame amigos, traga pessoas, porque amanhã a gente vai falar de dicas práticas para você ter intimidade e relacionamento através da sua identidade, beleza? Beijo, galera. Nos vemos amanhã. Faz a lição extra. É nóis. Tchau, tchau.